Meus irmãos, queremos saudar a todos que fazem parte da família Amor e Caridade, trazendo o abraço fraterno de todos da Sociedade Espírita Bom Samaritano. Estamos muito felizes em estar aqui neste mês que comemoramos os 164 anos da publicação do Livro dos Espíritos. Então, sendo assim, vamos pedir a Deus que nos ampare, que nos assista neste trabalho, levando a paz e o conforto a todos nós. Nos coube hoje conversar um pouquinho a respeito da fidelidade doutrinária. Pois bem, meus irmãos, para nós conversarmos sobre a fidelidade doutrinária, nós precisamos estudar muito, ter o conhecimento das obras básicas e, principalmente, meus irmãos, sabermos bem a diferença entre espiritismo e espiritualismo. Então, vamos ver. O que seria o espiritismo? O espiritismo é uma doutrina espiritualista, de características próprias e, como toda doutrina, tem princípios básicos claramente definidos, pelos quais se norteia e nos quais apoia as verdades que proclama. Bom, então nós podemos dizer que o espiritismo é uma doutrina espiritualista, mas agora nós fizemos a seguinte reflexão: e as demais doutrinas espiritualistas são espíritas? Às vezes nós lemos em anúncios de jornais: vidente espírita desvenda o passado, o presente, o futuro, né? Tem uma citação num jornal que fala, né, sobre a visitação ao túmulo de Allan Kardec, o precursor do espiritismo, onde cita da seguinte forma: fiéis visitam o túmulo do guru do espiritismo. Será que Kardec foi para nós? É para nós um guru? Será que no espiritismo nós encontramos rituais, nós encontramos dogmas, nós encontramos algo místico? Parece-nos que não, não é? Então, como já citamos, a doutrina espírita ela tem princípios básicos. Vamos dizer assim, o primeiro princípio básico da doutrina espírita nos fala em Deus. E nos fala, lá no Livro dos Espíritos, o que é Deus. Não fala quem é Deus. Então, dentro desses princípios básicos com relação a Deus, nós temos o seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus não é um ser cruel, implacável e vingativo, que deserda seus filhos, condenando-os às penas eternas, imobilizando-os no mal, ou seja, deixando eles sofrerem para sempre naquela condição. Também não cria demônios para ajudá-los nessas tarefas, mas sim Deus significa ser eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. Temos como outro princípio a sobrevivência do espírito. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que a existência dos espíritos não tem fim. Deus nos criou os espíritos, portanto, o espírito, ele pré-existe ao corpo físico. Deus nos criou espíritos iguais, simples, ignorantes e imortais, nos dando o livre-arbítrio para alcançarmos, para todos nós alcançarmos, por nosso merecimento, a perfeição. A perfeição relativa, porque nós espíritas acreditamos nesse Deus que comentamos anteriormente, único, onipotente. Então, a nossa perfeição, ela vai ser relativa à perfeição do que é Deus.
porque se assim não fosse, existiriam então vários deuses. Nós acreditamos na vida depois da vida, na vida antes da vida e na vida entre as vidas. Quer dizer, então, comprovando a imortalidade do espírito, né, e a criação do espírito antes do corpo. Então, nós vivemos esta vida material e vamos continuar vivendo, existindo também na vida espiritual. Outro princípio da nossa doutrina é a comunicação entre os dois mundos, que se faz através da mediunidade. Então, há um intercâmbio contínuo entre o mundo espiritual e o mundo físico, entre os espíritos encarnados e desencarnados. Esta comunicação, ela se favorece, ela se faz efetivamente através da mediunidade. E a mediunidade é um dom que Deus nos deu. E se Ele nos deu de graça nós também temos que oferecer. Nós, médiums, devemos usá-la dentro da casa espírita, usando os conhecimentos da doutrina e somente agindo conforme as obras básicas nos ensinam. Também nós nos referimos, dentro do Espiritismo, com relação à pluralidade das existências. Jesus já nos disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, nós vamos habitar diversos mundos de acordo com a nossa evolução espiritual, fazendo a nossa transformação, sempre buscando atingir aquele progresso, aquela evolução espiritual que, para a qual todos nós fomos criados. Para se adequar a um Deus infinitamente bom, justo e misericordioso, nós temos aí, para nós comprovarmos esse Deus justo e misericordioso, é que nós temos a justiça divina. E para nós a justiça divina é a reencarnação. Mas esse processo, meus irmãos, ele não pode ser visto como punitivo, mas sim educativo. Quando, depurando-se, os espíritos por experiências lapidadoras sucessivas na carne, pelo condicionamento da lei de ação e reação, todos nós, é o meio então, pelo qual todos nós vamos alcançar a felicidade, que com certeza é o objetivo de todos nós e para objetivo também para o qual Deus nos criou. Nessa pluralidade, né, de mundos habitados, nós podemos nos questionar o seguinte: por que só nessa imensidão de astros que existem no universo, por que só a Terra seria habitada? Com certeza não. Com certeza outros mundos, como Jesus o disse, são habitados, claro que cada qual com as suas características conforme a evolução do nosso próprio espírito. E com relação a mais uma comprovação da reencarnação, Jesus afirmou quando aqui esteve: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isto está lá em João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Ou seja, ninguém pode ver o reino de Deus se não renascer de novo. Em outro corpo, obviamente, mas com o mesmo espírito, sempre buscando a evolução relativa. Há muitas moradas na casa do Pai. E Kardec nos afirma que é preciso, com relação à fidelidade à doutrina espírita, seguir o que Jesus nos ensina através do Evangelho. Cabe a nós espíritas, frente a uma opinião divergente, desde que essa não fira os princípios fundamentais da nossa doutrina, não só aceitá-la,
mas respeitá-la, quer dizer, esta opinião divergente, respeitá-la e acolhê-la, sem nos furtarmos da obrigação de esclarecer para almejar o confluir. Então, é muito comum, como nós falamos lá no início da nossa fala, as pessoas confundirem o que é o espiritismo, visto que todas as doutrinas espiritualistas, elas também trabalham com a mediunidade. Porém, a mediunidade e que nós devemos trabalhar é ofertando a caridade, o amor ao próximo, dentro das casas espíritas, seguindo todos esses princípios, que nós vamos conseguir entendê-los, aprender através do estudo contínuo da doutrina. Agindo dessa forma, meus irmãos, estaremos, por certo, colaborando com a fidelidade e com a eficiência para estabelecer, dentro da doutrina espírita, a sua pureza doutrinária. A expressão fidelidade, ela se origina do latim, ela vem de fides, ela significa ter fé, ser firme e inabalável perante as convicções e determinados princípios que a doutrina nos expõe. Fé e paz, meus irmãos, foram as expressões reais utilizadas por Jesus em sua dolorosa peregrinação pelo solo movediço do nosso planeta. Ter fé é ser fiel. Por essa razão, a doutrina espírita não prescinde da fidelidade daqueles que dizem amá-la, por ser ela o consolador prometido pelo Cristo, por ser o Espírito de verdade, mas sim por ela recuperar em todos nós que acreditamos, que a professamos, o divino exemplo do Cristo. A doutrina espera em nós ver em cada seguidor os exemplos do seu maior exemplo aqui na Terra, de ser, de comportamento, de filosofia, de como agir em qualquer situação, que foi o nosso Mestre Jesus. E nós vamos encerrar a nossa fala de hoje traduzindo fielmente algumas palavras do nosso venerando Bezerra de Menezes, através de uma mensagem psicofônica ao médium Divaldo Franco, no encerramento da reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional, que se realizou em Brasília em novembro do ano 2017. Então, abre aspas, Bezerra assim se pronunciou. Às vésperas da grande transição planetária, já iniciada desde há muito tempo, atingimos o clímax, que nos pede sacrifício e honradez. Quantos desertam na hora do testemunho? Quantas almas fragilizadas pela sua constituição emocional e espiritual, atraídas pela doçura do homem das bem-aventuranças, mas que não suportam o ferrete do padecimento humano e optam pela desistência mais uma vez. Somos alguns deles que retornamos, ouvindo o convite de Jesus para a mansuetude, para a misericórdia, para a autoiluminação, e tendo baqueado ontem, encontramo-nos necessitados da redenção, tropeçando nas próprias mazelas, correndo o risco da desistência perigosa. Tenhamos cuidado para que os encantos rápidos do mundo não nos distraiam tanto. Algo temos que fazer, e o Mestre incomparável pede-nos fidelidade da última hora. A noite desce e a treva não se faz total, porque as estrelas do amor brilham no cosmo das reencarnações. Este é um momento grave. Filhas e filhos do coração, e vós tendes a oportunidade de o servir como dantes não lograstes. O triunfo, sem dúvida, é de Jesus. Ide e pregai, com o exemplo, vivendo o Evangelho a qualquer preço,
não conforme as teologias, mas de acordo com a ética moral de que se utilizou Allan Kardec para perpetuar esse modelo e guia da humanidade que nos conduz. Ide, amados, anti-servos e agora irmãos do Mestre, em triunfo na era de luz que se iniciará em madrugada próxima, logo seja terminada a noite de trevas. Mantende-vos em paz e amai, ajudando-vos uns aos outros nas suas debilidades e fraquezas, pois que são eles que precisam do vosso auxílio para também atingirem a meta. O Senhor da vida irá conosco. Então, meus irmãos, mais do que seguir os princípios da doutrina espírita codificadas por Allan Kardec, nós precisamos ser puros, ser fiéis ao Cristo e tentar, sim, vivenciar a cada dia os seus ensinamentos, através da caridade, através do amor, através da empatia. Nós não podemos simplesmente expor os conhecimentos da doutrina. Nós precisamos cada vez mais interiorizar esses conhecimentos em nós e tentarmos exemplificá-los a cada dia. Só assim nós vamos conseguir a tão sonhada felicidade, só assim nós vamos conseguir viver em um mundo com mais paz, com mais harmonia e realmente sendo cada um de nós irmãos uns dos outros e desejando a cada um de nós todo o bem e todo o amor que nós desejamos a nós. Muita paz, muito amparo e que tenhamos sempre no Mestre Jesus, em Deus, nas nossas orações, o conforto e a proteção necessária para sempre enfrentarmos todas as nossas dificuldades, lembrando que essas dificuldades foram criadas por nós em existências pretéritas e com a finalidade sempre de evolução e de progresso. Muito obrigada pela oportunidade. Tenham todos uma boa tarde. Senhor Jesus, pela bênção de Tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino do amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina, que nos conforta e ilumina. Bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo o que nos reserves, a luz de cada momento, por tudo, seja o que for, o nosso agradecimento. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor. Que assim seja.